Abusadores de animais, assassinos de famílias, beligerantes que queimam vilas, fanáticos genocidas, escravizadores, gangsters assassinos, vigaristas sedentos de poder, criaturas demoníacas de todos os tipos. Bem-vindos ao lugar mais mágico de honra. Hoje classificaremos os vilões da animação Disney do menos ao mais malvado. Meu parte favorita do jogo. Como de costume, começaremos com os vilões que se redimiram, em diferentes graus. Estes são os antagonistas que conseguiram acabar do lado do bem. Nossa escolha para o antagonista mais puro de coração da Disney é Kronk, o ex-ajudante de Yzma. Apesar de não ser o mais esperto, Kronk compensa sua falta de inteligência com um coração enorme. Apesar de sua disposição em ajudar Yzma a envenenar o Imperador Cusco, a consciência de Kronk o impediu de terminar o trabalho, e os dois acabaram se tornando amigos apesar do tropeço inicial. Além de ser um cara geralmente agradável, a vida de Kronk dá uma volta completa quando ele decide cortar laços com Yzma. Ele se torna um chefe e líder de escoteiros para os esquilos juniores, tornando-se um amigo querido pela comunidade por sua disposição em ajudar praticamente qualquer um com quase tudo. Ele está disposto a dar uma segunda chance a Yzma quando ela o engana fingindo que se reformou. Porém, quando descobre que ela o usou para enganar idosos, ele rapidamente expõe a verdade aos amigos. A ingenuidade de Kronk lhe rende a medalha Darren Sinner, mas seu grande coração o torna um dos vilões redimidos mais bondosos da Disney. Hoje não falaremos sobre Bruno, mas sim sobre o maltrato que ele sofreu da abuela Alma. É fácil odiar Alma, principalmente se você já teve problemas familiares. Afastar-se de sua neta por ela não ter sido abençoada com um dom é bastante frio por si só. Mas além disso, ela também é responsável por alienar Bruno da família, tudo porque seu dom de profecia não era popular. Apesar de sua crueldade, Alma enfrentou inúmeros traumas ao longo da vida. Ela está desesperada para proteger os milagres da família, temendo perdê-los como perdeu o marido, o que a torna insensível devido a esse trauma. Olhe em volta! Devemos proteger nossa família! Nosso encanto... No final, ela aprende a lição, se reconciliando com Bruno e Mirabel. Portanto, considerando seu trauma e redenção, vamos ser compreensivos com ela. Na mesma linha de mal se qualificar como vilão, Dinah de irmão Urso é o próximo. Muitos filmes da Disney têm vilões caçadores, mas felizmente, Dinah não é tão cruel quanto a maioria. Ele não mata por diversão, apenas tem rancor do urso que matou seus irmãos. Ou seja, o urso que ele acredita ter matado seus irmãos. Sem saber que seu irmão Kenai virou um urso, ele o persegue durante boa parte do filme. E ao descobrir a verdade, aceita Kenai como ele é. Ele sempre será meu irmãozinho. Mesmo quando ele escolhe se transformar em um urso pelo resto da vida para se redimir por ter matado a mãe de Dakota em um ataque de fúria. Além disso, sua pior ação é apenas provocar seu irmãozinho, o que é nada comparado à maioria dos doentes que vamos abordar hoje. O arco de redenção de Ebenezer Scrooge em Um Conto de Natal é um dos mais icônicos, especialmente considerando sua popularidade no universo do Mickey Mouse. Inicialmente um homem amargo que obrigava seus funcionários a trabalhar no Natal, a visita dos 3 fantasmas natalinos foi suficiente para fazê-lo perceber o quanto estava estragando sua vida e mudar de atitude. Depois disso, Scrooge se torna generoso e compassivo, pedindo desculpas por suas más ações e sendo acolhido pela mesma família que ele maltratou anteriormente no filme. Pensamento de chuveiro. Será que é ético um pato distribuir um peru cozido como presente? Entretanto, Namari de Raya e o Último Dragão fazem reparos semelhantes com suas vítimas. Como a maioria dos personagens no filme, Namari é extremamente cética e enganadora, pronta para fazer qualquer coisa para obter a gema do dragão para a região de Feng. A pior coisa que ela fez foi trair Raya quando eram crianças, usando a confiança que ela depositou nela como meio de roubar a gema. Apesar da crueldade, não se trata de uma amizade para a vida toda ou algo assim. Elas se conheceram há apenas 1 hora quando isso ocorreu. No final, ela ajuda a salvar a humanidade dos Drum ao juntar a Pedra do Dragão, permitindo que o mundo se una novamente. Ela definitivamente tinha o potencial para ser mais ameaçadora, e honestamente ela teria sido uma personagem mais interessante se fosse, mas ela não é nenhuma super vilã louca ou algo do tipo. É uma criança trazida para um mundo desconfiado, suspeito, traidor e belicoso. Ela tem delitos em seu histórico, mas se mostrou uma boa pessoa. Agora vamos para personagens que fizeram coisas ruins por boas razões. Os alienígenas de O Galinho Chicken Little. É conhecido que uma ursa fará qualquer coisa para proteger seus filhotes, mas até mesmo extraterrestres podem ter fortes instintos parentais. Apesar de Chicken Little estar certo sobre o céu estar caindo, sua preocupação sobre alienígenas quererem destruir seu planeta era um mal entendido. Os pais de Kirby perderam seu rastro, mas isso não justifica os múltiplos atos de tentativa de assassinato, tortura e terrorismo que eles cometeram. Vale a pena notar que esses caras só queriam resgatar um dos seus e um dos mais vulneráveis nisso. No final, eles ficaram felizes em limpar a bagunça e deixar a Terra em paz depois de recuperar seu menino, mostrando que não havia maldade nesses alienígenas.
Desculpe pela invasão em grande escala. Não houve boa comunicação e todos eles o odiavam. Mas nós não fizemos. Gooby é a prova de que remoer o passado é uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde mental. Perder um jogo de beisebol devido à privação de sono, obrigado Lewis, fez com que Gooby fosse severamente espancado como resultado da decepção de sua equipe nele. Isso o levaria a ser encorajado por um estranho com um chapéu de boliche, que ainda não sei quem é, a nunca deixar o ódio em seu coração e permitir que ele o guie a todo o mal amargo que pode fazer. Certo, Shigaraki. Apesar de uma visão sombria da vida, Gooby não é completamente mau. De fato, ele fica completamente horrorizado com o mundo distópico resultante da revolta de Doris. Ele acaba se redimindo no final, ou melhor, Lewis acaba redimindo ele. Após derrotar Doris, que nunca se importou com Gooby, Lewis tenta fazê-lo ser adotado por sua família. No final, ele volta ao jogo que iniciou a descida de Gooby para a vilania, transformando a derrota em vitória e o psicopata em um cidadão cumpridor da lei. Provavelmente sim, cruzes não contam. Ele parecia feliz no final, espero que não estivesse destinado a tentar dominar o mundo de qualquer forma. É discutível se ela conta, mas a real identidade de TK não diminui sua ameaça. Demônio gigante de lava é o suficiente para justificar essa descrição. Ela estaria muito mais baixa em nossa lista se não fosse pelo fato de que ela é a deusa benevolente Tefiti, cujo coração foi roubado por caçadores de tesouros sedentos de poder, transformando-a em uma sombra de si mesma. Uma sombra que está em chamas e realmente irritada. Mas em sua defesa, eu também ficaria irritado se alguém arrancasse meu coração e o guardasse por anos. Então vamos dar a ela um lugar misericordioso na lista. De alguém que perdeu um coração para duas pessoas que ganharam, conheça Jumba e Plickly de Lilo e Stitch. Lilo e Stitch é interessante porque, embora tenha muitos antagonistas, não tem um vilão declarado. Jumba passa a maior parte do filme tentando matar sua própria criação, mas no final está disposto a ajudar a reunir ele com sua família. O que exatamente estamos fazendo? Resgate, incluindo resgatar Lilo do Capitão Gantu, mesmo sem ter muitos motivos para fazê-lo. A partir daí, a turma vira uma família, com Jumba se vestindo de Papai Noel no Natal para surpreender Lilo e Stitch. Ah sim, Plinkly também está lá. Ele era um antagonista, mas não fez nada hediondo, a menos que contar tentar proteger os mosquitos. Eles gostam de mim? Mudando de assunto, mas alguém mais sabia que ele tem o mesmo dublador que o todo-poderoso roxo de Invader Zim? Achei o assunto interessante, sem conotação moral. Eu entendi, sei que vocês estão esperando por este cara. Deem um descanso, porque todos sabemos que Iago merece justamente um lugar neste patamar. Olha, eu sei que ele era um total canalha no início, servindo Jafar sem problemas, mesmo com os poderes intimidadores do vilão. Isso não desculpa o quão disposto Iago estava em fazer coisas hediondas sob seu comando. Mas na sequência direta para vídeo do retorno de Jafar, Iago consegue se reformar depois de perceber que Jafar é, você sabe, horrível. É um processo lento, com muitos desabafos lendários de Gilbert Gottfried, mas apesar dos erros, Iago consegue salvar os amigos de Aladdin de uma execução certa. Não precisava mais fé. No final, ele é o único que derrota Jafar ao jogar sua lâmpada na lava. Uma grande redenção que não chegou aos cinemas. Iago passou no teste de redenção de Gilbert Gottfried. Agora vamos passar para os personagens que não se encaixam exatamente na categoria de arco completo de redenção, mas esses vilões são os malvados simpáticos. Primeiramente, vamos fazer uma viagem até a Doofenshmirtz Evil Incorporated para falar sobre o Dr. Heinz Doofenshmirtz. Dolph é frequentemente considerado um antagonista surpreendentemente simpático, apesar de regularmente tentar cometer atos de terrorismo de lavagem cerebral em massa ou atos diretos de irritação para assumir o controle da área tri-estadual. Perfeito, agora... Eu posso mijar por toda a área tri-estadual. Felizmente, este brilhante inventor não é tão malvado, apenas um homem mesquinho e ferido que precisa desabafar com seu nêmesis ornitorrinco, agente secreto, antes de ser derrotado e ter seus planos frustrados. Dolph e Perry apreciam a companhia e se importam um com o outro, Porém, o melhor papel de Doofenshmirtz é como pai de Vanessa, a quem ele valoriza e tenta proporcionar a infância feliz e amorosa que nunca teve. Dolph não é um sujeito bom ou mau, apenas um homem quebrado precisando de um amigo com pés de pato para conversar. Amos Slade é mais um dos muitos vilões caçadores surpreendentemente presentes na lista da Disney. Slade se destaca como um dos poucos que aparentemente aprende sua lição e se torna uma pessoa melhor ao final do filme. Apesar de não ser um homem bom, sua pior ação é apenas caçar animais por esporte e, às vezes, por despeito. Isso ainda é ruim, mas no final do filme ele aparentemente mudou muito depois de ser resgatado por Todd, a quem poupa, apesar de ter uma oportunidade clara de matá-lo. Imagino que muitos fãs antigos da Disney serão menos tolerantes com o Homem, o próximo caçador de Bambi. Se o fato de ele não ter nome não é indicação suficiente, Homem não é o vilão da Disney mais complicado e bem desenvolvido. Ele é mais conhecido e realmente só é conhecido por ser o caçador que matou a mãe do Bambi.
Ele não poderia saber o trauma que infligiu no teatro cheio de crianças. Matar um animal com uma criança tão jovem para cuidar é uma atitude bastante cruel, então não podemos dar a ele mais margem de manobra do que isso. Honestamente, eu queria dar ainda menos a ele. Se ainda não prendemos sua atenção, não se preocupe, Capitão Gancho chegou. O arqui-inimigo de Peter Pan é um dos vilões mais amados da Disney, devido ao fato de ser uma ameaça tão leve e de pequena escala. Apesar de o Gancho ser retratado como um velho em busca de vingança contra uma criança, ele não é tão ruim assim, especialmente considerando que Peter contribuiu para ele perder a mão quando estava apenas caçando tesouros. Afinal, quem não gosta de tesouro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Existe também a teoria popular de que o Gancho é um menino perdido, sustentada pelo fato de que ele aprecia suas lutas com Peter, ficando realmente triste ao pensar que o matou. Se você não acredita nisso, saiba que na história original de Peter Pan, ele sequestrava crianças e as matava assim que entravam na puberdade. Portanto, não considero o Gancho como um vilão óbvio nessa história. Mesmo em seu pior, ele é um dos raros vilões da Disney que parece realmente gostar de seus aliados. A pior maneira de descrevê-lo é que ele é uma criança mimada em um corpo de adulto. A seguir temos o excessivamente zeloso Capitão Gontu de Lilo e Stitch. Gontu é frequentemente defendido por estar apenas cumprindo seu trabalho. Ele está caçando Stitch para desmontá-lo, pois foi instruído a fazê-lo devido ao pequeno ser uma ameaça destrutiva. Apenas seguir ordens não é uma desculpa para tudo, no entanto. Gontu ainda é cruel e impiedoso, chegando ao ponto de sequestrar Lilo, uma criança, como lanche para a viagem de Stitch de volta ao seu planeta, algo que nem fazia parte do seu trabalho. Seria como se você sequestrasse um bebê malvado e desse a ele um filhote para lanchar. Você está fazendo o seu trabalho, mas isso não o torna menos errado. Gontu é mais explicitamente maldoso, mas Pete tem uma lista maior de crimes. Isso acontece porque ele é essencialmente o primeiro vilão da Disney, sendo o rival do Mickey Mouse em várias mídias mais antigas. Apesar de Pete ter feito coisas hediondas no passado, como possivelmente ser um espião nazista em uma antiga história em quadrinhos, ele se acalmou muito com o tempo. Então por que ele ainda está tão baixo? Embora Pete seja menos mal no geral e não muito antagonista em alguns meios, ele ainda é consistentemente chato, independentemente da iteração. Ele melhorou consideravelmente, mas ainda precisa de muito progresso para sair dessa lista. Robert Callahan, também conhecido como Yokai de Big Hero 6, foi um personagem difícil de colocar. De certa forma, ele é um personagem que efetivamente se redimiu desde a sua estreia. No final do filme, ele demonstra arrependimento por seus atos e aceita de bom grado a sentença de prisão. Na série derivada, ele expressa arrependimento direto por deixar Tadashi morrer, pedindo desculpas a Hiro por sua negligência egoísta. Nunca tive a intenção de machucar alguém, isso é ótimo, e não podemos culpá-lo por estar furioso com Cray por colocar sua filha em um teste perigoso que quase a matou. Apesar disso, ele ainda cometeu atos terroristas em larga escala por vingança e, para piorar, deixou um de seus alunos mais dedicados morrer numa morte que poderia ter evitado facilmente. Esse foi o erro dele. Callahan é definitivamente um vilão, mas não está totalmente além da redenção. Buster, você está pisando em ovos. Desculpe, não consegui ler isso. Como é louco passar de um vilão literal de filme de quadrinhos para um cachorro. Cachorro raivoso e ciumento. Buster é o tipo de cara que preferiria rebaixar as pessoas ao seu redor 20 vezes do que se esforçar para melhorar sua própria situação. Sentimos por ele ser um cachorro de rua, mas você esperaria que um amigo ficasse feliz quando seu velho companheiro encontra o amor. Em vez disso, é o eu ou ela? Buster apenas se mostra um idiota mesquinho e ciumento que acaba perdendo seus amigos devido à sua determinação excessiva em mantê-los. Fale sobre ironia, cara. Que situação difícil, espero que ele tenha saído de debaixo dos escombros. Chega de simpatia e emoções, é hora de falar sobre vilões que são maus, mas não totalmente malignos. Esses vilões são terríveis. Primeiro, Edgar, um dos mais egoístas da lista. O mordomo dedicado queria uma boa parte da herança do patrão, o que diz muito sobre seu caráter. Mas ao descobrir que Madame Adelaide deixaria tudo para seus gatos, ele planejou se livrar deles, por assim dizer. Tentar matar os animais de estimação de uma senhora idosa é um novo nível de mesquinharia e maldade. Se o indivíduo roubasse um banco, estaria prejudicando algo menos vulnerável. A polícia elogiou o trabalho como profissional e magistral. No entanto, ele se mostrou um covarde ganancioso e desonesto. Dito isto, ele é um dos poucos vilões restantes que não parece ser um assassino em série, o que o torna menos mal por padrão. Ademais, é compreensível sua irritação com o empregador por deixar todos os seus pertences para um bando de gatos, que na realidade não podem usufruir deles. De Alice no País das Maravilhas, a próxima é a Rainha de Copas. Ironicamente, coração é precisamente o que essa senhora falta na maioria das vezes. Ela parece respeitar e ter afeto pelo marido, mas além dele, as pessoas de seu reino parecem totalmente sãs comparadas a essa tirana infantil.
para a rainha, o menor inconveniente resulta em sentença de morte. Você acharia que isso garantiria uma posição inferior, não é? A questão sobre a Rainha de Copas é que, apesar de ser uma personagem egoísta e gananciosa, ela não é exatamente maliciosa. Ela é mais como uma criança mimada e privilegiada que nunca foi ensinada o que a palavra não significa. Isso não desculpa nada do que ela faz, entenda bem, mas a torna muito menos detestável do que algumas das outras ameaças na história da Disney. Quando o assunto é vilões da Disney, Lady Tremaine, a madrasta má, é uma das mais icônicas. Se você perguntasse às irmãs feias sobre Tremaine, elas poderiam dar uma avaliação mais favorável, mas Cinderela sabe em primeira mão que ela é uma madrasta cruel e malvada, que trata qualquer criança que não seja sua favorita como a sujeira debaixo de seus sapatos. Ela nunca aprende a lição, determinada a exercer seu poder para abusar das pessoas ao seu redor. Ela é uma personagem que gostaríamos de classificar muito pior, mas infelizmente os demais conseguem ser ainda piores. O principal vilão de Tarzan, Clayton, é o próximo. Nós já nos conhecemos? Esse cara é um caçador ilegal, pura e simplesmente. Pode-se pensar que ele é um antagonista menos extremo comparado a outros vilões da Disney, o que é verdade até certo ponto. Porém, embora a amplitude de seus crimes não seja tão extrema quanto a de alguns outros, ele compensa isso com sua crueldade geral. Ele está disposto a ferir e matar animais sem outro motivo além do doce dinheiro. Eu tenho que pagar uma caça para fazer. E não pense que as pessoas estão a salvo de você também. Qualquer um que se coloque entre esse cara e o salário dele pode ser facilmente eliminado como uma despesa de negócios, se você me entende. Seguindo Clayton, temos uma rival da moda antiga, Madame Mim. A magia é perigosa nas mãos erradas, algo que veremos mais adiante, mas embora não seja a pior nesse aspecto, Madame Mim é uma vilã clara e direta. Seu ódio por todas as coisas boas, aliado ao seu desejo de derrotar o grande mago Merlin em um duelo de magos, a torna uma força a ser considerada de qualquer maneira que você a analise. Diferentemente de outros vilões, Madame Mim não parece ter a grande ambição de dominar o mundo, apenas faz o que lhe diverte no momento. Isso não a desculpa por seus atos malignos, mas a torna uma das vilãs menos maliciosas, o que neste ponto da lista vale mais do que provavelmente deveria. Se você é um daqueles fracos que só come 47 ovos toda manhã, é melhor se afastar do arrogante Gaston. Bonito, forte e adorado pela aldeia sem motivo aparente, Gaston se encaixa no perfil de um príncipe típico da Disney. Isso é, exceto por uma diferença, ele é um completo idiota. Ele é um valentão que só é decente com quem o adora. Seu companheiro mais leal, Le Fou, indica que mesmo os mais próximos não estão seguros de seu temperamento. Gaston também é um assassino em potencial que incitou os moradores a matar a fera. Sem motivo além de medo e preconceito, provando que poucos limites o impediriam de manter sua vantagem. Gaston era um arrogante idiota, merecedor da medalha do pecador do orgulho, mas não chega a ser um dos piores inimigos da Disney. Mas se alguém pode rivalizar com seu ego, é o homem que permite que você viva em seu reino de graça sem cobrar aluguel. O Rei Magnífico, apesar de seu potencial desperdiçado, é indubitavelmente um vilão. A única coisa mais perigosa do que o ego de Gaston é esse mesmo ego no corpo de um rei. Magnífico abusa de seu poder para garantir que a maioria de seu povo nunca realizará seus desejos. Eu decido que todos... Por mais razoável que isso possa parecer, quando ele finalmente se deixa corromper pela magia negra, entra em modo totalitário completo. Normalmente, isso seria suficiente para colocá-lo muito mais abaixo, considerando as constantes mentiras e falsas esperanças que ele dá a seu povo. Mas vale notar que Magnífico tem uma razão decente para isso. No início do filme, ele revela que viu em primeira mão como conceder um desejo extravagante pode se tornar desastroso. Embora nunca sejam fornecidos mais detalhes, Magnífico queria manter seu povo seguro até certo ponto. Faço tudo isso para garantir que jamais se repita. E só se revelou um vilão de verdade quando permitiu abrir aquele livro amaldiçoado, traindo sua esposa e reino no processo. É uma pena, mas Magnífico fez sua escolha, e como resultado tem muito no que refletir. E para o último personagem com algum traço simpático, este nível termina com o próprio artista voodoo desonesto, Dr. Facilier, um dos vilões mais estilosos da Disney. Facilier é um artista de rua desonesto procurando fazer um acordo com as pessoas, usando o poder de seus amigos do outro lado. No decorrer do filme, Facilier demonstra ser um vilão desonesto e manipulador, enganando a todos para alcançar seus objetivos e quitar sua dívida com a outro lado. Temos um acordo. Porém, não podemos ignorar que, neste ponto, o Dr. Facilier está sob a ameaça de ser arrastado para o inferno. Um medo que faria qualquer um fazer coisas sombrias, mesmo tendo se metido na confusão em que está. Mesmo assim, Facilier devia ter largado essa mágica ambiciosa faz tempo, pois esses amigos do outro lado não eram tão amigáveis assim.
Com a retirada daquele saco de lixo de magia negra, estamos descendo para vilões quase puramente malignos. Começando com a inevitável vilã política malvada, a prefeita Dawn Bellwether de Zootopia. Apesar de muitos acharem que a revelação de sua maldade foi inesperada, basta lembrar que até as pessoas mais amigáveis podem se mostrar bastante espertas. Claro, a prefeita Bellwether foi muito pressionada pelo Lionheart, mas isso não chega nem perto de dar a ela a justificativa para drogar inúmeros predadores, essencialmente transformando-os em zumbis sem mente, forçados a cometer crimes hediondos, e sendo presos indefinidamente como resultado. Ela também incriminou Lionheart por isso, o que garantiu sua posição como prefeita, provando que além de racista, ela é uma criminosa política de primeira linha. Sim, estamos apenas começando neste nível. Apesar da malícia do esquema de Bellwether, nem todo predador é inocente. Shere Khan, do Livro da Selva, governa a selva com mão de ferro, sem um pingo de misericórdia. Ele é tão impiedoso que construiu uma reputação ao ponto de precisar apenas olhar para sua presa para fazê-la correr. Então você também deve saber que todos fogem de Shere Khan. Se você for humano, entrar naquela selva significa o fim do jogo. Shere Khan se orgulha de matar qualquer humano que entra em seu território, e isso não é por qualquer desejo de proteger os outros animais. Porém, nem todo animal requer tanta proteção. Pegue Tamatoa, por exemplo, fortemente sugerido como uma das muitas criaturas que tentaram e falharam em roubar o coração de Tefiti. O coração de Tefiti, Tamatoa é um antigo inimigo de Maui. Esta bola de discoteca crustácea gosta de ser brilhante, brilhar, parecer brilhante, e isso é mais uma interpretação pessoal, se destacando por seu brilho. Isso pode não parecer tão ruim, mas considere o quanto ele deve ter roubado para chegar a este ponto, e quantas pessoas ele deve ter devorado sem hesitar para quase ter feito o mesmo com Moana. Cara, ela foi legal o suficiente para ouvir sua música, e é assim que você demonstra gratidão? Se há algum vilão cujo amor por objetos brilhantes possa rivalizar com o de Tamatoa, é a Madame Medusa. Existem muitos outros humanos com maiores e... Há muitos outros humanos com planos maiores e piores do que Madame Medusa, que só deseja obter um diamante particularmente brilhante, provavelmente com algum poder místico associado. Independentemente disso, eu tenho que ter o olho do diabo. Ela está disposta a abusar verbalmente e colocar em risco uma jovem para atingir seus objetivos, o que a torna uma pessoa bastante desprezível, sendo salva de cair ainda mais baixo apenas pela maldade ainda maior daqueles abaixo dela. Ao falar de vilões que maltratam seus filhos, não poderíamos esquecer a mãe Gothel. Primeiramente, essa mulher nem mesmo é a verdadeira mãe da Rapunzel. Ela sequestrou a jovem Rapunzel após descobrir os poderes curativos de seu cabelo, determinada a usá-la para permanecer jovem para sempre. Ela manteria Rapunzel trancada em uma torre indefinidamente, manipulando-a sempre que tentasse sair. Isso é uma das coisas mais perturbadoras que um vilão da Disney fez com seu filho, apenas para que ela permaneça sem rugas pelo maior tempo possível. Considerando que ela se desintegraria assim que o cabelo da Rapunzel fosse cortado, mesmo acidentalmente. Realmente, a mãe não sabia o que era melhor aqui, mas você poderia argumentar que ela sabia mais do que Anna quando tentou se casar com Hans. Hans, um vilão surpresa inconsistente da Disney, inicialmente parecia o típico príncipe, se dando bem com Anna instantaneamente e pronto para se casar com ela rapidamente. Infelizmente, as razões de Hans eram impuras. Ele queria se casar com a família real. E nada mais, com seu plano sendo matar Elsa, e então esperar até que Anna se tornasse a rainha. Assim, ele poderia se tornar o rei. Na verdade é um plano bem idiota mesmo. Como ele não pensou que Anna contaria pra alguém enquanto isso, porque ele simplesmente não manteve em segredo até terminar de matar a Elsa. Isso não é importante agora, ele estaria muito abaixo em uma escala de brilhantismo descartável. Por enquanto, saiba que Hans é um vilão que merece um lugar imperdoável em nossa lista. Se você já ouviu ou proferiu a frase "coma os ricos", tenho certeza que você está familiarizado com o Príncipe John de Robin Hood. Os filmes da Disney têm vários monarcas corruptos, e o Príncipe John está entre os piores. Ele é extremamente ganancioso e controla rigidamente cada moeda de ouro que consegue, mesmo que precise taxar excessivamente seu próprio povo para obtê-la. Roubar os pobres para alimentar os ricos. Ele não moverá um dedo para ajudá-los também. Para ele, a fome em massa e a falta de moradia são apenas preços necessários para que permaneça rico. Isso só lhe renderá a medalha do pecador da ganância e uma visita merecida do Robin Hood. Pousando fora do último 20, temos a Doris Conhece os Robinsons. Gooby, desesperado por um amigo, aceitou um chapéu de boliche robótico, sem perceber que a Porta 15 o estava usando para seus próprios fins. Gooby buscava vingança contra o homem que arruinou sua vida, enquanto Doris queria anarquia total, liderando invenções rejeitadas na tentativa inicialmente bem-sucedida de dominar o mundo. Apesar de Doris ser bastante malvada, sendo um robô, não temos certeza se ela é capaz de emoção ou algo semelhante. Isso não salvará Doris de um lugar baixo em nossa lista, mas ainda achamos que os personagens mais abertamente malvados merecem mais crédito ou descrédito neste caso.
Perto do fim dessa categoria está Rei Runard, o vilão principal de Frozen 2. O avô de Anna e Elsa é um canalha, responsável pela maioria dos conflitos nos dois filmes. Ele traiu a tribo Northuldra, iniciando uma guerra injusta devido ao seu medo de poderes mágicos. O motivo desse medo era simples. Ele não queria que as pessoas o desafiassem, pois era um rei. De fato, não há muito a dizer sobre ele. Ele morreu muito antes dos eventos dos filmes, devido a uma guerra sem sentido que ele teve que travar. Puxa a alavanca, Kronk! Ah, espera, ele está lá atrás, deixa pra lá. Bem, Yzma está de volta, e como? Essa velha senhora, quero dizer, esse espécime maravilhosamente envelhecido, é assustadora e sádica além de qualquer razão. Ela fará de tudo para se dar bem, desde tentar assassinar seu ex-chefe idiota para assumir o trono, até enganar idosos para lucrar, enquanto se aproveita de Kronk, que realmente se importava com ela. Yzma é uma pessoa desprezível em todos os sentidos da palavra, e na nossa opinião, ela não merece ser transformada em um gatinho tão fofo, mas como um mosquito ou algo do tipo. Imagino que muitas pessoas argumentariam que ele deveria estar em nossa categoria mais baixa. Mas fechando esta penúltima sessão está o próprio inimigo de Hércules, Hades. Com um temperamento tão ardente quanto seu penteado, não é preciso dizer que Hades não é um cara com quem você quer se meter. O fato de Hades ser o deus do submundo lhe garante uma medalha de pecador da ira, além de seu plano de dominar o universo, libertando os titãs para causar destruição. Seu plano é um dos mais destrutivos do grupo, e para piorar, ele estava mais que feliz em matar Hércules, um bebê na época, pois foi previsto que ele atrapalharia seus planos. Apesar de desonesto, Hades se destaca por estar disposto a negociar e fazer acordos com as pessoas ao seu redor. Surpreendentemente, mesmo sendo o mais próximo do diabo visto até agora, ele cumpre sua palavra. Mas isso não o impede de ter uma lista seriamente notória de crimes, desde torturar seus servos até tentar infanticídio, atormentando a família de Peter Griffin por anos a fio, e, desculpe, papel errado de James Woods. Lembre-se que Hades é desagradável em todos os aspectos. Se fizer um acordo com ele, certifique-se de ter uma bíblia e alguns Reese's Pieces à mão. Um pedaço de doce? Um pedaço de doce. Por mais baixo que Hades esteja, literalmente ele está apenas fora dos últimos vilões da nossa lista. Esses indivíduos são completamente irredimíveis e receberão pouca simpatia de nossa parte na sessão final. No número 17, sim, realmente, apenas o número 17, temos o ex-vencedor da Medalha de Ouro do Mal, o Chernobog. O Chernobog é literalmente Satanás, o mais próximo que os vilões da Disney podem chegar a tal afirmação. Este sociopata hedonista fará qualquer coisa necessária para se dar prazer sempre que preciso. Isso leva a atrocidades horríveis, e a falta de motivação real sugere que ele poderia ser descrito como o vilão mais malvado da Disney. Mas essa é uma conclusão muito chata. Chato tipo, não nos entenda mal, Chernobog é definitivamente um antagonista puramente malvado, mas nem sabemos se esse cara é capaz de processar se uma ação é boa ou má. Este substituto de Satanás parece fazer o que quer, sem conceito de bem ou mal, aparentemente apenas uma vez por ano. Desta vez, vamos dar mais crédito aos vilões que poderiam estar fazendo algo melhor com suas vidas. Quando se trata de maldade, não fica mais evidente do que a Rainha Má. Para realizar seu sonho de governar o mundo, ela precisa de uma beleza incomparável, que parece inalcançável enquanto Branca de Neve estiver por perto. Desesperada para superar a criança, a Rainha Má a engana para que pegue uma maçã envenenada, acreditando que isso a fará parecer melhor. Bem, não, na verdade não. Com motivações mesquinhas e ações imperdoáveis, eles a colocaram em uma posição ainda mais baixa em nossa lista do que ela estaria de outra forma. Em seguida temos o icônico vilão Oogie Boogie, de O Estranho Mundo de Jack. Oogie Boogie, o mais malvado da cidade do Halloween, é uma criatura desagradável que passa seu tempo jogando e torturando, seus passatempos favoritos. Quando o Papai Noel cai em suas garras cobertas por um saco, ele leva seu tempo doce, imaginando como atormentá-lo da melhor maneira antes de finalmente tirar sua vida, com nada em mente além do puro prazer disso. Ser temido em uma cidade repleta de monstros é um sinal claro de que você é um dos vilões mais desprezíveis que existem. Após um período de humildade, Jafar retorna como o próximo. Esse cara é um dos vilões mais desonestos da Disney, capaz de enganar as pessoas ao seu redor a tal ponto que ele consegue eventualmente ganhar os poderes de um poderoso gênio. Vendo-se como o manipulador, como o vizir real do sultão, ele não queria nada mais do que derrubar seu chefe, possivelmente casar-se com sua filha adolescente, nojento e se tornar um governante inquestionável. Se tudo isso já não fosse ruim o suficiente para você, ele também abusa rotineiramente de Iago, que, ironicamente, seria sua ruína, uma vez que ele finalmente conseguiu retornar, já que Iago conseguiu jogar sua lâmpada em um vulcão de onde ela não retornará.
Ele provavelmente não sobreviverá a isso. Não há como ter sobrevivido, certo? Iago, vá trancar as portas. Em seguida temos o sádico Bill Sikes. Esse sujeito é o típico agiota do cotidiano e, cara, ele faz jus a essa fama. Ele fará de tudo para manter a vantagem sobre seus devedores, desde tortura até ameaças de morte. A única boa característica que Sikes ocasionalmente demonstra é a honra, pois geralmente cumpre os acordos feitos com Fagin, como conceder-lhe 3 dias para quitar suas dívidas. Porém, considerando que ele não hesitou em fazer uma menina refém para garantir seu reembolso, não podemos dar muito crédito à honestidade de Sikes. Pra ser sincero, estamos sendo bem generosos, mas o resto desses caras são péssimos. Quando Cruella de Vil não está entre os 10 piores, sabemos que estamos lidando com personagens muito desagradáveis. Com um nome tão óbvio que daria pra escrever uma música sobre o quanto é ruim, Cruella é uma garota que só quer peles na moda. Eu adoro peles. Ela é tão distorcida que solaria filhotes para conseguir sua dose de pele, mas é covarde demais para fazer seu próprio trabalho sujo. Não me importa como você vai matar a pequena besta, mas faça isso. Ela tentará comprar os filhotes de Dálmata, mas quando enfrentar resistência, recorrerá à contratação de alguns... Ajuda para entregá-los a ela? Sem dúvida, Cruella é uma das mais maldosas, vis, cruéis... agora eu entendi. Vilões na história da Disney, e mesmo que seus pais tenham sido tragicamente mortos por dálmatas, ainda só oferecemos desprezo para essa caçadora de filhotes. E sobre os pais dela? Sim, não é uma piada. Aparentemente essa é a história dela no filme live action. Queria que fosse brincadeira, acredite. Fora do top 10 está Úrsula, a bruxa do mar sádica de A Pequena Sereia. Uma vilã muito à la Fada Madrinha, Úrsula está sempre pronta para fazer um acordo com as criaturas menos afortunadas do mar. Ela dá a eles um vislumbre de seus maiores sonhos, desde que cumpram as condições que ela estabelece, as quais então se esforçará para garantir que não possam cumprir. Apesar das grandes ambições de Úrsula de usurpar o reino, a maioria de suas maldades não parecem ser feitas diretamente em busca desse objetivo. Para Úrsula, fazer as pessoas sofrerem e esmagar seus sonhos é mais um passatempo divertido do que qualquer outra coisa. A única coisa que a impede de afundar mais é o fato de que ela parece apreciar a maioria de seus servos, algo que a maioria dos vilões da Disney não é capaz de fazer. De uma bruxa para outra, Malévola ocupa a nossa 10ª posição. Malévola tem todas as características ruins que discutimos até este ponto, e mais algumas. Semelhante à Rainha Má, ela é uma narcisista que deseja nada menos que a adoração do mundo inteiro e amaldiçoará qualquer criança, real, animal ou quem quer que esteja no caminho disso. Malévola é genuinamente má e orgulhosa disso, sentindo prazer sádico em ver os outros sofrerem para seu próprio divertimento. Sua única qualidade redentora é o cuidado com seu corvo de estimação, mostrando que até vilões cruéis podem ter a lealdade de pequenos companheiros. Pena que o enganoso Scar não foi inteligente o bastante para aprender essa lição. Scar é muitas coisas, nenhuma delas é rei, mas mais do que tudo, ele é o pior irmão e tio que você poderia pedir. Insatisfeito com seu lugar na família real, Scar sempre almejou mais, tornando-o facilmente um pecador da inveja. Ele estava tão desesperadamente ciumento para se tornar rei, que estava disposto a matar seu próprio irmão e sobrinho por isso. Eu serei rei. Fique comigo. Quando apenas Mufasa morreu, ele se contentou em convencer Simba de que a morte de seu pai era sua própria culpa. Se não fosse por você, ele ainda estaria vivo. Forçando-o a fugir para o exílio, mas antes tentando matar Simba de alguma forma. Mate-o. Ele é um covarde e um assassino nato, sempre pronto para matar quem atrapalhar sua busca por poder, mas nunca disposto a assumir responsabilidade por isso. Isso seria sua ruína, pois trair as hienas que o consideravam um amigo resultaria nelas o usando como sua próxima refeição. Scar pode não ter sido um rei, mas era uma refeição digna de um. A seguir temos um cara que realmente não precisa de mais refeições, o governador John Ratcliffe de Pocahontas. Só de olhar para Ratcliffe dá pra ver que ele nunca foi popular. Ele é um racista descarado. No começo, achei que era algo que se percebe ao envelhecer, mas então notei que ele literalmente canta a letra. Eles são diferentes de nós, o que deve significar que são maus. Eles só são bons quando estão mortos. Bem, isso é bastante explícito, então sim, esse cara é apenas um escroto racista. Além disso, ele faz com que seus homens façam todo o trabalho sujo de roubar ouro inexistente da ilha, alcançando um nível quase impressionante de preguiça digno da medalha central da preguiça. Ele é ganancioso, racista, cruel e um escroto completo em todos os aspectos, sem nada sequer próximo de uma qualidade redentora a ser vista. A seguir, temos Shan Yu de Mulan. Shan Yu, líder dos Hunos em Mulan, tem uma das maiores contagens de mortes na história do estúdio. Ele é um guerreiro impiedoso que mata qualquer um que se opõe a ele, tudo para expandir seu território.
Ele é definitivamente o personagem sobre o qual temos menos a dizer, pois não há indícios de uma história trágica ou motivações abrangentes, apenas um homem monstruoso que usa a guerra como desculpa para liberar seus instintos mais violentos. Logo fora do nosso top 5, temos Percival McLeish, de Os Resgatadores na Austrália. Embora McLeish possa ser o vilão menos memorável da era renascentista da Disney, isso não o torna menos horrível. Percival McLeish, o pior caçador da Disney, persegue espécies raras para vender por grandes lucros. Ele está disposto a usar qualquer coisa como meio para esse fim, desde sua lagarta monitora de estimação frequentemente abusada, Joanna, até Cody, uma criança que sabe onde uma ave rara está. Ele não apenas sequestra e mantém ele como refém, mas insinua que está disposto a torturar e matá-lo a menos que ele revele a localização de seu pagamento. Quero dizer, pássaro, isso... Esse pássaro vai me fazer... rico? Percival é tão malvado que no final do filme ele tenta fazer com que Cody seja atacado por crocodilos para silenciá-lo sobre tudo o que viu. Essa é minha ideia de diversão. Infelizmente ele acaba sendo levado pela cachoeira abaixo. Sinceramente, acho que ele merecia pior. O grande mal também pode vir em pequenos pacotes, como demonstrado pelo Professor Hattigan, a maior mente criminosa do mundo. Hattigan é um vilão que ao menos tem a honestidade de mostrar abertamente sua natureza maligna. Ele tem um orgulho e alegria genuínos em sua terribilidade, fazendo seus subordinados criminosos cantarem louvores por seus crimes. As letras dessas canções revelam que ele afogou muitas viúvas e órfãos. Mas não pense que ele é mais agradável na tela. Se você irritar Hattigan de alguma forma, como confundi-lo com um rato, ele não hesitará em chamar sua mascote Felícia para fazer de você um lanche rápido, provando que ele é racista e está disposto a usar seu próprio povo como gado. Mesmo que Felícia não esteja por perto, o assassinato direto não está descartado, como evidenciado pelo sequestro de Olivia e traição a Fidget, os quais ele estava disposto a deixar morrer em ao menos uma ocasião. Além disso, ele sequestra um fabricante de brinquedos, usando a vida da própria filha como alavanca em seu plano para assassinar a rainha e dominar Londres. Você sabe que tem um monstro em mãos quando isso é um pensamento tardio. Esse cara é tão malvado que não me surpreenderia se ele não fosse um professor de verdade. Em quarto lugar, temos o vilão Bill Cipher de Gravity Falls, que não é de um filme. Vamos lá, quem não ama esse homem dorito ganancioso e escorregadio? Bill é pura maldade em todos os sentidos da palavra. Assim como o Chernobog, ele está disposto a cometer atrocidades apenas por diversão. Ao contrário do Chernobog, Bill é uma mente inteligente que parece ter mais em mente do que apenas hedonismo e sadismo. Bill Cipher busca espalhar o terror e remodelar o mundo segundo suas visões distorcidas. Ele se encaixa no arquétipo clássico de não fazer acordo com ele, pois não é um empresário legítimo. Até mesmo seus aliados ocasionais terão destinos horríveis, como quando possuiu o corpo do Dipper e prendeu o próprio em um fantoche. Bill não se importa em usar crianças em seus esquemas, mesmo que isso signifique mantê-las presas em um mundo de fantasia falso eternamente para garantir o sucesso de seus planos. Sério, quem faz coisas assim? Bem, engraçado você perguntar, a medalha de bronze do mal vai para o cocheiro de Pinóquio. Pinóquio realizou seu sonho de se tornar um menino de verdade, o que significa enfrentar desafios reais, como ir à escola. Porém, quando isso não se mostra ser o ritmo de Pinóquio, ele cai vítima do cocheiro, um homem que engana garotos vulneráveis a irem para a Ilha do Prazer, só para depois transformá-los em burros e vendê-los como escravos para diversos compradores. O cocheiro está envolvido em abdução em massa de crianças, realizando experimentos antiéticos de transformação nelas, colocando-as em corpos de burros, o que pode ser considerado uma forma de tráfico infantil. Eu quero ir para casa, para a minha mãe! Esse nível de pura maldade é raramente alcançado por vilões da Disney, mas podemos pensar em dois que conseguiram superá-lo por pouco. Mas primeiro, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. No ardente segundo lugar do inferno, temos Claude Frollo com a medalha de prata do mal. Frollo é provavelmente o primeiro vilão que vem à mente da maioria das pessoas quando se trata do mais malvado ou odiado da Disney. Ele começa o filme como um padre que age contra seu dever, matando uma mulher a sangue frio e quase matando seu bebê por ser feio, só desistindo ao perceber que talvez Deus não queira que ele mate um bebê. Como resultado, ele faz a próxima pior coisa mantendo Quasimodo trancado no campanário, para sempre privado de interação humana até que ele se liberta um dia. Se você acha que sequestrar crianças, assassinar e abusar psicologicamente não é ruim o suficiente, primeiro, você tem padrões muito altos para o mal. Segundo, espere até conhecer Esmeralda. Quando o Frollo, que é violentamente racista, percebe que a garota cigana é atraente, ele recorre a queimar a cidade inteira para encontrá-la e forçá-la a ser sua, ameaçando matá-la e a Quasimodo caso ela não obedeça.
Isso lhe rende a medalha do Pecador da Luxúria, especialmente por sua épica canção de vilão, que apesar de ser um número incrível, basicamente se resume a Deus porque que estou tão sedento. No geral, Frollo é um incel sádico que não conseguia largar sua paixão ou seu senso de superioridade, tornando-o uma escolha fácil para o ser humano mais malvado da história da Disney. Ele é um dos poucos vilões tão malvados que não tinha nenhum ajudante para se apoiar, ninguém queria estar perto desse cara. No final do filme, até Deus estava cansado de sua hipocrisia, como deveria estar. Embora pudéssemos evitar coroar Chernabog como o vilão mais malvado, o Rei Chifrudo é o tipo de personagem que só pode estar no ponto mais baixo da nossa lista. Só de olhar para esse cara, nunca vi um design de personagem que grita maldade tão alto, mas não estamos aqui para julgar pelas aparências. Então, como é o Rei Chifrudo? Bem, ele não tem senso de lealdade nem compaixão, disposto a sequestrar crianças, bardos idosos, goblins, animais, etc. e forçá-los a fazer sua vontade. No momento em que deixam de ser úteis para ele, no entanto, ele os matará sem hesitação, mas talvez tenha boas intenções no geral. Não, nem perto disso. O cara só quer o Caldeirão Negro para ressuscitar os mortos, dominar a Terra e se tornar um deus entre os mortais, que é tudo o que ele afirma querer diretamente. O Rei Chifrudo é um monstro sádico e tirânico que não quer nada mais ou menos do que o domínio completo e total sobre os outros, e mesmo a lealdade completa a ele não o salvará de ser abusado e finalmente traído por ele. Ele é tão mau que até mesmo o próprio Caldeirão Negro o odiava, e ele acabou sendo sugado por ele sem nenhum motivo aparente no final. O que falta em motivos e complexidade ao Rei Chifrudo, ele compensa em larga escala com exatamente o que estamos julgando hoje, pura e incomparável maldade. Maldade.